Olá a todos, eu sou a doutora Nelise Pavão e hoje a gente vai bater um papo com a doutora Eliana Vitiello, que é tradutora e também advogada, e nós vamos conversar um pouquinho sobre as terminologias em italiano e em português do andamento do processo de cidadania italiana. Tudo bem, Eliana? Tudo bem, e você? Tudo bem. Então, hoje vamos tentar esclarecer aí algumas dúvidas, porque muitos clientes estão me procurando para perguntar a respeito de fase processual, né? Quando eles entram com o processo na Itália, eles têm acesso ali ao processo telemático e eu acho que bate aquela ansiedade, né? No passo a passo, quando o processo ele vai tendo um andamento, e aí eles veem, o que que é isso? O que que é aquilo? O que significa? Então, a gente resolveu fazer esse vídeo para tentar aí esclarecer as principais dúvidas do cliente a respeito do processo em si e das suas principais fases, né? Então, doutora, eu vou elencar aqui as perguntinhas, né? E aí a gente vai tentando esclarecer, Tá tá bom? legal. A principal dúvida, né? A primeira dúvida, né? É por que o meu processo ele tem que ser proposto em Roma, né? Porque se meu advogado mora no sul, se meu advogado mora no norte, tem sede, tem estúdio legal, um escritório ali, por que que ele tem que propor em Roma? Essa é uma pergunta interessante, porque na verdade muitos clientes perguntam e realmente não sabem o porquê. Mas isso, como no direito brasileiro, no direito italiano também temos algumas regras, né? Então, a gente tem que propor ação judicial no Tribunal de Roma por causa da competência territorial, né? No caso, a parte contrária do nosso processo é contra o Ministério do Interior, Ministério del Interno. E ele tem a sede da Avvocatura dello Stato em Roma, então tem que ser necessariamente em Roma, tá? Porque no caso em que algum advogado fala, não, eu vou protocolar no tribunal de Milão, no tribunal de não sei onde, pode ser que a parte contrária na manifestação, né, na defesa, diga Leque, que tem uma incompetência, expressão de competência. exceção de Uhum. incompetência territorial e pede para o processo ser julgado, ser extinto sem o reconhecimento de mérito, né? Então, isso é Uhum. uma pergunta interessante, tem que ser no Tribunal de Roma. Ok. Quando a documentação ela chega, né? Quando sai daqui da Picello Traduzione e vai para o advogado. O advogado ele tem ali os documentos físicos em mãos, né? Qual é o primeiro passo a partir do momento em que o advogado tem a documentação em mãos? A partir de quando os documentos chegam no nosso escritório, a gente reúne, né? Vamos abrir a pastinha dos clientes e, primeiro tudo, a gente vai ver se toda a documentação está ok, né? A gente tem que fazer o scanner de toda a documentação, porque para a gente protocolar o processo pela via telemática, que seria digital, a gente precisa do scanner de todos os documentos. E a gente vai elaborar também a petição inicial, que a petição inicial é um instrumento em que a gente tem acesso ao juiz, à jurisdição. Então, na petição inicial, a gente vai contar todos os fatos, a descendência, vai explicar tintim por tintim. Tem a parte do direito, em que vamos dizer o porquê o cidadão, porquê o nosso cliente tem direito, e a parte do pedido, que é o que realmente queremos, né? Que é o reconhecimento da cidadania italiana. Uhum. Ok. Bom, então a partir de então o processo ele estará pronto para ser protocolado. Sim, quando já tivermos feito a petição inicial, o scanner de todos os documentos está apto a ser protocolado, né? A gente vai pagar o contributo unificado e a marca da bolo, que são as custas processuais, e podemos protocolar o processo. Ok. E esse protocolo é sempre telemático. Sim, é sempre telemático, como no Brasil também, aqui a gente faz tudo de forma digital, tudo pelo computador e pelo software do tribunal. Ok. Ok. E a partir de então o cliente ele começa a ter aí acesso ao andamento processual. É a partir do momento em que o advogado protocola a ação, ele já vai receber a numeração ou demora um pouquinho?
Demora um pouquinho, ainda mais agora em pandemia, está demorando bastante, de um mês a um mês e meio, porque quando a gente protocola o processo, quando a gente envia tudo para o tribunal de forma digital, nós precisamos receber 4 PECs. PECs são e-mails formais, né, do tribunal, dizendo Posta que o eletrônica. protocolo foi, posta eletrônica certificada, dizendo que o processo foi protocolado de forma correta. Né? E a 4ª PEC, ela diz que realmente teve êxito, porque nessas PECs eles analisam regularidade da petição inicial, se está tudo correto, se faltou indicar alguma parte, enfim, eles fazem uma análise. A 4ª PEC é o êxito. Né? Então, a partir do êxito, a gente tem aí que contar esse prazinho para eles notificarem a gente com o número do processo. Aham. Aí tem aquela fase, né? Então, a primeira seria iscrizione a rolo. Depois, nós temos a segnalazione a sessione. O que seria isso? A iscrizione a rolo é próprio quando o tribunal, é no momento que o tribunal aceita, né, o protocolo que a gente fez, e tem a iscrizione a rolo. É quando realmente, de fato, o processo foi protocolado de forma efetiva, com êxito. E depois a segnalazione a sessione é a vara que vai ser responsável pelo andamento do processo, que no caso da cidadania italiana é a 18ª, né, que é a sessão da 18ª, 18ª, 18ª. é a sessão que julga todos os casos de direito de pessoas e de imigração, tá? Então, assim, azione a sessione é isso, é quando o processo vai fisicamente, telematicamente para aquela vara. E aí é designado, então, o juiz, né, que vai conduzir o processo até o final. Depois da segnalazione a sezione, né, que é quando o processo já está na vara civil competente, demora aí também uns 2, 3 meses, depende, é muito subjetivo, porque com a pandemia às vezes demora um pouco mais, dependendo disso demora um pouco menos, E os mas clientes depois ficam nervosos, não né? tem regra, na verdade, né? Então, depois de um tempinho que já está na vara, vai ter o sorteio interno e tem a designazione del giudice, que é a designação do juiz, do magistrado, que vai ser A chamada distribuição no Brasil, né? A distribuição que vai ser da... competente para julgar o processo da cidadania. Ok. Tá. E daí, como que ocorre? Existe alguma manifestação escrita antes da audiência? Porque hoje em dia, né, todo mundo sabe que as audiências, elas não são mais presenciais, né? Então, pela questão emergencial aí do COVID, as audiências, elas têm sido feitas através de nota escrita. E essa seria a primeira manifestação escrita? Seria a audiência já? É uma pergunta interessante. Depois que a gente tem, que a gente protocola a petição inicial, né? A gente vai intimar a parte contrária, a gente vai notificar a parte contrária da Ok. audiência. Eles têm acesso à nossa petição, né? Ao nosso ato, e eles têm o prazo deles também para defesa, para contestação. Após essa contestação deles, o juiz, agora, porque temos a pandemia, né? Temos a emergência do coronavírus, está dando um prazo para a gente de 5 dias antes da audiência para nós protocolarmos a nota escrita, né? De tratazione escrita. E nessa nota de tratazione, a gente vai alegar ou contestar alguma coisa, rebater alguma coisa que a gente não concorda na contestação, né, deles, ou de qualquer forma, se precisar juntar mais algum documento, alguma coisa, a gente também pode fazer Pode nesse ser feito. momento, nesse momento. Doutora, seria uma espécie de réplica ou de alegações finais ou de réplica e alegações, uma coisa intermediária? Na verdade, seria uma coisa intermediária, porque depois dessa nossa manifestação pela nota escrita, depois, logo após tem já audiência, e depois tem o prazo para o juiz proferir a sentença. Então, seria a nossa última oportunidade de se manifestar no processo. Então, é como se fosse um mix entre a réplica e as alegações As finais. alegações finais, ok. E depois disso, então, nós temos a sentença que, nesse caso específico, é denominada ordinança. É isso? Sim, porque depende do procedimento aqui na Itália, o processo é concluído com ordinança e outros com sentença, né?
Então, depende do procedimento, mas, de qualquer forma, é sempre uma decisão, né? Tem sempre o teor, o fundamento de decisão. E uma coisa interessante é que as pessoas, o que os clientes perguntam sobre o prazo, né? Quando, após a audiência, nós temos 60 dias para aguardar que o juiz, em até 60 dias, pode proferir a decisão, né? Só que, às vezes, profere decisão nesses 60 dias, mas o tribunal, por causa da pandemia, está demorando muito para publicar a sentença. Então, passa 2 meses, 3 meses, 4 meses, e dependendo do juiz, dependendo do serventuário da justiça, está bem atrasado. Nós temos, por exemplo, casos que a audiência ocorreu as audiências foram em dezembro e até hoje não publicaram sentença, já estamos em abril, né? Então, o prazo para proferir a sentença é diferente de quando realmente o cliente vai saber sobre o êxito, né? Sobre a procedência da ação, porque depois a gente tem que aguardar a publicação da sentença, que é quando nós tomamos ciência. Então, isso não é culpa do advogado, deixando bem claro, né, que muitos clientes, eles perguntam, mas a minha sentença não foi publicada, e não depende, né, da vontade do advogado. Não, eles fazem muita comparação também, não, porque o juiz tal, porque eles estão muito atentos, né? Estão ligados, juiz tal já proferiu sentença, porque protocolo não sei quando, a audiência já tem a sentença. Mas, assim, realmente depende do juiz, é bem subjetivo, porque depende do juiz, depende do grupo de serventuários que trabalha com o juiz. Então, realmente, assim, é bem subjetivo. Depende realmente... uma máquina envolvida, né? Não é só uma não é que depende só do juiz, tem outros funcionários também que trabalham, que estão também em pandemia. O tribunal, praticamente, de Roma, não tem quase ninguém trabalhando na vara, tem uma pessoa, 2 pessoas, o resto trabalha de casa, então realmente tá... Não é um pouquinho pior que o Brasil, né? Para ser boazinha, um pouquinho pior. O Brasil é muito melhor, na verdade, né? Porque parece que aqui é tudo muito lento, né? Sim. Doutora, e depois, né, da sentença, tal, desse prazo, existe, então, o passaggio in giudicato. Muita gente tem dúvida a respeito do trânsito em julgado, que nada mais é o passaggio in giudicato que o trânsito em julgado de uma sentença. Você pode falar um pouquinho sobre isso, para explicar para o cliente o que significa o passaggio in giudicato? Certo. O trânsito em julgado é o que vai atestar que naquela sentença que o juiz proferiu, não teve nenhum recurso, não recorreram, né? Então, que a parte contrária, que é o Ministério do Interno, e nem o Ministério Público, porque o Ministério Público também, em teoria, se quisesse, poderia se manifestar e recorrer à decisão. Então, a gente tem que aguardar o prazo para que a parte contrária, que é o Ministério do Interno, e o Ministério Público, que seria a parte interessada, mas que não faz parte da parte contrária, em se manifestar para saber ou não se eles vão recorrer, tá? Então, nós temos que aguardar esse prazo, que daí a gente dá 60 dias, /90, para a parte contrária se manifestar. No caso em que eles não recorram, nós fazemos o requerimento do trânsito em julgado para o ofício no tribunal, no ofício do tribunal. E esse requerimento é uma certidão que vai atestar que naquela data, até aquela data, não teve nenhum tipo de recurso, né? Então, com esse passato em judicado, com esse trânsito em julgado, a sentença se torna realmente definitiva. Exato. E lembrando que essa fase toda de certificação de trânsito, o advogado ele tem que se dirigir ali para retirar esse certificado, né? Essa certidão de trânsito em julgado. Não é disponibilizado telematicamente. Então, o advogado... de forma imediata também, porque nós vamos até esse ofício do tribunal, a gente faz o requerimento. Faz o requerimento e depois vai lá para retirar. Né? E assim, em épocas de não pandemia, demorava 1 mês. Agora, com a pandemia, 2 meses, até um pouquinho. Então, tem esse prazo, após a sentença, tem todo esse prazo ainda dentro do tribunal, né? Desse prazo judicial aí dentro do tribunal.
E lembrando que muitas vezes o advogado vai retirar, porque foi dito a ele que em tal período poderia ser retirado, dentro de 2 meses, por exemplo, vai ali e não está pronto, né. Então muitos advogados saem do sul, do norte, vêm, faz a fila, porque é quilométrica, chega ali das 9 às 11, esse período das 9 às 11, e não consegue retirar a certidão. Aí tem que Mas também é voltar. porque a doutora sabe, né? Tem uma pessoa que faz isso. Sim, é Então, é exato. realmente. Doutora, e depois dessa fase, essa seria então a última fase, significa que a parte contrária não recorreu, que não houve recurso, que está tudo ok. Aí a documentação vai ser enviada para o Comune para que sejam feitas as transcrições, juntamente com essa sentença certificada de trânsito em julgado, transitada? Sim, após a obtenção do certificado, né, da certidão de trânsito em julgado, nós vamos reunir todos os documentos. Tem alguns processos que os originais estão no tribunal, porque a regra seria que antes mesmo da audiência, nós levássemos os documentos em original para o tribunal. Então, os processos mais antigos que ainda não tiveram sentença, alguns têm, os documentos estão lá, fisicamente. No caso em que não estejam, nós retiramos essa certidão de trânsito julgado, né, que está com a sentença em anexo, juntamos com os processos, com os documentos originais, com a nossa petição inicial, e nós enviamos para o Comune do Antenato Italiano para proceder às anotações, às transcrições, ao procedimento interno deles administrativo, né, de praxe, que eles também precisam fazer o requerimento da NR para o Consulado Italiano de Residência, e precisam fazer tudo o que dispõe o dispositivo da sentença, né? Uhum. Ok, e isso também demora, né? E aí a vontade, a iniciativa não é mais do advogado, e sim do comune, né? Sim, Então, depende da boa vontade aí dos sim, o oficiais. advogado, quando está na parte administrativa, não é que tem muito poder em relação a prazos, porque cada comune também tem seu prazo, cada comune trabalha de uma forma diversa. Nós temos, assim, transcrições que saíram super rápidas, outras que demoraram muito. Então, também depende muito do comune. Mas, de qualquer forma, a gente sempre fica em cima, a gente liga, a gente envia PEC, Sim. porque realmente o tempo também é subjetivo. Exato. Bom, acho que é isso, né? Eu acho que as principais dúvidas aí é com relação a esse andamento. Então, significa que um processo ele pode durar de 1 a 2 anos, de 1 a 2 anos e meio, ou Sim, pode durar até média. menos, dependendo da Média. sorte. Pode demorar menos, pode demorar mais, depende muito, depende É dos bem funcionários, relativo, depende né? do juiz, depende de muita coisa. Uhum. Tá certo. Então, acho que é isso. Doutora, tem só mais algumas perguntinhas que me fazem, eu vou aproveitar, né? Eles perguntam muito o que significa reserva. A reserva é próprio no momento em que o juiz, depois da audiência, tem acesso ao processo físico, e reserva quer dizer, num português, conclusos, que seria conclusos para a sentença. Então, ele se reserva para poder proferir a sentença. É quando o processo, ele tem acesso ao processo, e daí começa a contar o prazo de 60 dias para o proferimento da sentença. Ok. Anotazione, porque muita gente fala, existe lá um andamento, anotazione, aí eles ficam preocupados com esse andamento, né? Ontem mesmo me perguntaram, e era cliente da doutora Annelise, e me perguntou, o processo está com andamento anotazione, eu não sei o que significa, né? Anotazione, mas assim, anotações não precisam se preocupar, porque são despachos, Uhum. né? Um despacho ou do juiz, ou alguma comunicação, Interlocutório. próprio da vara, né, que envia para a gente. Então, são coisas assim que o cliente não precisa se preocupar, que não interfere em nada ao andamento velho e próprio do processo. Ok. E a última pergunta que eles fazem é depósito de ato não codificado, que eu expliquei aí num post, que são atos que não existe uma
terminologia para ele, então eles são lançados como não codificados, né? Que também pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer tipo de petição ali, qualquer tipo de documento que foi inserido no processo. É isso, Sim, né? um exemplo deles, né, é o que a gente estava comentando há pouco tempo atrás sobre a nota escrita. Quando nós Ok. calculamos a nota escrita, né, que é antes da audiência, Uhum. vem depois do andamento como depósito ato não codificado. Ok. Uhum. Bom, acho que é isso. Se você tiver alguma coisa para acrescentar. Deixa eu ver se eles têm mais algumas do que me perguntam, assim, os clientes, geralmente, mais de terminologia, vamos pensar. Sabemos falar Uma coisa, eu lembrei agora, diferimento. Eles confundem com deferimento, porque no Brasil o deferimento é o acolhimento, né? O acolhimento daquele processo. E diferimento seria postergar. quando o processo ele é remandato, não? Quando Era alguma. imediato. É quando tem, por exemplo, quando temos uma audiência que era, vamos supor, dia 20 de março, daí diferimento udienza para rinviata di ufficio a 20 aprile, por exemplo. É quando tem uma mudança de prazo, né? Postergou o prazo para alguma coisa. Sim, 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 prorrogou. Ok, eu acho que são essas as principais dúvidas, né? A gente resolveu fazer esse vídeo para tentar esclarecer. Agora, se algum cliente ainda tiver dúvidas, sejam clientes de tradução como de processo, pode nos perguntar que a gente Com tenta certeza, esclarecer. estaremos sempre à disposição e no final do vídeo a gente vai deixar, eu vou deixar os contatos aqui meu, da doutora Eliana, e estaremos sempre à disposição. Foi um prazer gravar esse vídeo, doutora Prazer foi Eliana, meu. e espero em breve estarmos pertinho. Ok, Um um grande grande abraço. beijo. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, Obrigada a tchau. você. Obrigada. Tchau. Tchau.